Olá, estamos começando o nosso 14º episódio, Aprendendo a Florescer, e hoje nós estamos com um tema muito importante, que é nutrição e saúde mental. E temos hoje a nossa convidada especial, que é a nutricionista Carla. Eu gostaria, Carla, que você se apresentasse para o público, falasse um pouco do que você faz, onde você trabalha, né? Que você possa se apresentar para aqueles que nos ouvem, nos assistem hoje. Obrigada pelo convite, para mim é uma honra e que nós possamos realmente impactar e ajudar muitas pessoas, porque eu sou a nutricionista, como você falou, Carla Rodrigues, atuo na saúde integrativa, que já é um campo da nutrição que trabalha o indivíduo como um todo, e não somente o que ele come, mas o que ele sente, o que ele pensa e o que ele faz. E isso gera saúde. Muito bem, já que você falou, Carla, que o indivíduo ele precisa ser integrado nesse processo e até de autoconhecimento, e nós sabemos, nós que somos da área da psicologia, nós sabemos o quanto que lidar com as emoções é difícil e o quanto nós comemos com as nossas emoções. Então, fala um pouco pra gente qual é a dificuldade na clínica que você percebe hoje em relação a isso. Pessoas com dificuldades emocionais que não conseguem manter a dieta, não conseguem fazer aquilo que você pede para ser feito. Fala um pouco pra gente como que é essa dificuldade na prática. É exatamente isso. Não é fácil, somos seres muito emocionais. Então, tudo na nossa vida, uma situação de estresse, uma situação de perda, uma situação de ansiedade, nós normalmente vamos para o campo da comida e descontamos nela sim. Mas sempre que eu recebo alguém no consultório, na anamnese nós conversamos muito sobre os hábitos, sobre a rotina, sobre a necessidade de dormir bem, de descansar, de praticar exercícios físicos para gerar hormônios que vão gerar o bem-estar. E aí sim, vamos na alimentação, promovendo uma alimentação mais natural e mais saudável. E aí chegamos no campo das emoções. E óbvio que nós temos que trabalhar com equipe multidisciplinar. Então nós sempre precisamos ter o apoio do acompanhamento psicológico, sim. Então pacientes que chegam para mim, que ainda não fazem, que já está raro hoje, que graças a Deus, nós estamos conseguindo avançar com a informação e estamos alcançando esse público que a pessoa está entendendo que ela precisa, que só vai melhorar, que só vai agregar, ela conseguir se enxergar, olhar para dentro de si e não só para o exterior, porque muito do exterior começa aqui dentro, é a gente trabalhar o nosso interior. Então, os que ainda não estão fazendo a terapia, quando chega para mim, eu já indico. Mas graças a Deus eu tenho visto uma grande melhora, um avanço nessa área. Sim, e sabe uma coisa que eu percebo muito na minha prática também, quando a gente fala de essa integração dos saberes, é a dificuldade, a resistência que eu percebo às vezes nos pacientes dizendo assim, eu já escutei isso, Carla, eu vou ao nutricionista e ele vai passar para mim uma dieta que eu não tenho condições de honrar, eu não tenho condições de comprar aquela comida, eu não tenho salário para isso, Ilma, e eu tenho trabalhado para desmistificar isso, porque conheço o seu trabalho, e eu sei que existem adaptações, e eu sei que muitas vezes o que acontece são desculpas, porque a gente dá desculpa, porque a gente não quer, é difícil mudar um hábito, e muitas vezes a gente também não quer falar, tem vergonha de falar, por exemplo, eu não consigo comprar essa castanha, Carla, eu não consigo fazer essa dieta, e às vezes essa falta de comunicação com o profissional pode fazer com que ele tenha essa resistência de ir ao profissional, ele fala assim, ele vai passar coisas para mim que são muito caras, que eu não consigo comprar. Quantos já ouviram isso? Quantos já falaram isso, né? Você percebe isso também? Percebo. E quando esse paciente chega comigo, tudo isso cai por terra. Porque o meu método de trabalho não é esse. Eu não passo coisas fora da sua rotina alimentar e dos seus hábitos. Então, na minha anamnese, eu sempre pergunto, o que você costuma comer? Óbvio que aquilo que não é saudável, por exemplo, se eu tiver um paciente que consome muitos ultraprocessados, alimentos muito açucarados, estimulantes como excesso de cafeína, de álcool, é meu dever, como profissional da saúde, orientar que isso não vai fazer bem para ele, nem físico e nem mental.
né? São tipos de alimentos que afetam já a nossa saúde mental. Mas eu trabalho isso. E o meu plano alimentar, ele é simplificado para comida de verdade, comida natural, temperos naturais. Então, acaba caindo por terra isso de é caro demais. Não, o que a gente vai ajustar? Quantidades de acordo com a sua necessidade, do seu metabolismo, que a gente faz através do exame da bioimpedância. Eu sei quanto você precisa. De acordo com o seu objetivo, eu vou montar o seu plano alimentar em cima do que você já consome, adequando as quantidades. E muitas vezes, eu tenho que falar que o nosso método de preparo muitas vezes também é errado. Ou a gente acrescenta muita gordura na comida, ou gosta de fazer muita fritura. Então eu faço essa orientação de um planejamento e organização dessa alimentação para que ela fique saudável. Mas você vai comer aquilo que você gosta. E eu acho muito bacana porque, além de tudo, ela ainda faz a alimentação. Você também está com esse projeto, eu sigo você, né? Você também cuida de mim, da minha família. E eu acho muito bacana você fazer. Fala um pouco pra gente por que surgiu esse projeto de você mesmo fazer e fornecer esse produto mais saudável, essa alimentação mais saudável para as pessoas. Certo. Aí nós já vamos passar por um ponto emocional, tá? Que eu aprendi a cozinhar com 7 anos de idade com a minha avó na fazenda. Então eu já venho de um estilo de uma alimentação natural, de uma alimentação simples, comida de verdade. Mas aí chegou a pandemia e eu estava no consultório e o consultório parou. E eu falei, o que eu vou fazer agora? E eu sempre gostei de trabalhar com o que eu amo. E eu amo cozinhar e cozinhar comida para muita gente. Então é a minha forma de expressar amor. Então quando eu convido pessoas para consumir minha comida, para ir na minha casa, eu estou expressando amor através daquela produção de alimentação. Então a cozinha, a Nutri em Casa é meu xodó. É exatamente isso. Eu produzo alimentação de acordo com a necessidade do cliente ou paciente e tem dado super certo desde 2020. Então, Carla, assim, uma coisa que eu vejo, né? Como as pessoas têm essa dificuldade de aderir ao tratamento, não só psicológico, mas às vezes até com a nutricionista, de mudança, porque qual é a dificuldade do ser humano hoje? É a mudança de mindset, é a mudança de hábito. Então a pessoa acaba tendo aquilo que a gente chama dentro da psicologia de recaída. Ela até tenta mudar, ela sabe que ela não pode comer a gordura, ela sabe que ela não pode tomar o refrigerante com frequência, ela sabe que ela não pode ingerir tanto álcool, mas ela faz, né? Porque tem aquele prazer, recompensa imediato. Nesse sentido, as pessoas que estão nos assistindo hoje, o que você daria de dica para elas, para ajudá-las nesse processo assim, de ressignificação de como ela lida com a comida, como ela lida com o alimento? O primeiro ponto disso é não desistir. Falhar, nós vamos falhar em algum momento. Seja num dia que a gente está com muita vontade de comer um doce. Quem gosta de tomar bebida alcoólica, às vezes vai numa festa e não resiste a tomar só uma ou duas. Então a gente sempre vai ter um momento de falha. Mas o que a gente precisa entender? Que eu falhei, mas eu não vou parar. Amanhã eu vou continuar, né, a minha rotina, continuar com aquele foco e aquela disciplina que eu tenho buscado para a minha vida. Então, assim, não se cobrar tanto. Nós somos falhos, sim, né? Ninguém não. Atletas, na verdade, eles são muito, extremamente disciplinados. Por quê? Porque eles dependem daquilo, é uma profissão. Agora, nós que estamos para gerar saúde, né? Queremos manter uma vida saudável, não é que a gente nunca vá consumir isso. Imagina, a gente vai, né? Como eu falei, eu sou de fazenda. Vou numa fazenda e tem lá um tacho de doce de leite. E eu vou olhar e dizer, não como isso? Não, vai ser uma vez, isso não vai causar grande dano na minha saúde. O que causa dano é tudo que consumimos em excesso e rotineiramente. Até mesmo se a gente consumir uma comida que é dita como saudável, mas se eu consumir excessivamente, né, todos os dias ali, às vezes não gera saúde, gera assim um desconforto, uma doença. E uma coisa que nós falamos muito é de inflamar o corpo. Um corpo inflamado, então, também vai mexer com a sua saúde mental.
pode trazer para você mais irritabilidade, como você falou, às vezes ter dificuldade com o sono, né? Um corpo inflamado. O que seria um corpo inflamado com a nutrição? É exatamente isso. Quando eu falei que alguns alimentos causam dano tanto ao físico como ao mental, que são justamente os ultraprocessados, alimentos estimulantes, açucarados. Por quê? Porque eles geram essa inflamação. Nosso intestino é ligado ao cérebro através de um canal que se chama nervo vago, onde passa ali toda a comunicação de hormônios e nossos neurônios que são produzidos lá no intestino. Então eu preciso ter uma alimentação saudável para que essa comunicação também seja saudável. E quando eu consumo excessivamente esses alimentos, eu inflamo e aí essa comunicação ela é danosa. Então o que acontece? Altera meu humor, altera a concentração, altera sono. Pessoas que já têm diagnóstico de TDAH, de autismo, ansiedade, isso também pode aumentar e muito as crises, porque essa alimentação está inflamando todo esse eixo intestino-cérebro. E já quando eu consumo uma alimentação mais limpa, que a gente chama natural, mais saudável, que a gente faz na nossa casa ou que a gente compra de uma empresa idônea, que a gente sabe que produz, né, uma alimentação saudável, nós vamos trabalhar totalmente a saúde desse intestino e desse cérebro. E o que eu acho legal é que essa parte de melhorar essa questão de intestino, a parte imunológica do nosso corpo, né? Então a gente está falando de glândulas, a gente está falando da parte hormonal, a gente está falando de partes que podem ficarem desproporcional, né? De uma forma que traga doença e a gente fica mais suscetível a doenças, inclusive. Então essa parte da alimentação, de comer adequadamente, de comer a comida correta e beber água, como você fala, beber muita água, né? Qual é a função da água no organismo, Carla? Bom, a água tem a função de hidratar. Nosso cérebro 80% água, precisa estar hidratado para que a gente, né, tenha bons pensamentos, trabalhe ativamente, esteja ativo para o nosso dia a dia. E o nosso metabolismo também, nossos ossos, nossas articulações, a gente precisa de água para tudo. Então, assim, do nosso organismo, 72% da composição é água. Então, nós precisamos realmente nos hidratar muito. Outra situação com relação da nutrição com a saúde mental, né, dessa ligação que é forte e muito importante para a nossa saúde, é que quando a gente não consegue, através da alimentação, por conta da nossa correria do dia, então eu não consigo ter uma alimentação rica em boas gorduras, que são os ômegas 3, peixes, né, algumas sementes como linhaça, chia e nozes. Então, às vezes eu não consigo ter essa alimentação rica em ômega 3. As vitaminas do complexo B, principalmente a B12, muitas vezes eu não consigo consumir a quantidade de proteína, de carne bovina que eu deveria. Também fico deficitário. Eu não consigo, a vitamina D está me expondo ao sol todos os dias. Então, nós temos sim que entrar com a suplementação através de cápsulas ou de gotas, né, líquido, mas nós temos que fazer a suplementação, se não conseguimos ter essa alimentação tão variada e colorida. E eu acho muito bacana a Carla trazer isso pra gente aqui, porque eu estou vivendo isso na prática, né? A Carla tem cuidado não só de mim, como da minha família, como eu disse para vocês. E como a gente percebe o quanto que mudou, né? A forma de se alimentar, a forma de cuidar da alimentação, o excesso, às vezes, de lanche. Não, é corrido, a vida é muito corrida, é rápido, então vamos aqui pedir um lanche, né? E às vezes a gente não faz ideia o quanto que aquilo é nocivo se aquilo tiver de uma forma recorrente, sempre pedindo um lanche, sempre pedindo algo, comendo algo que é mais industrializado. E aí a gente começa a ter algumas debilidades, algumas faltas, a gente percebe isso, né, no nosso corpo, como por exemplo a queda de cabelo, você percebe às vezes manchas no corpo, pelo corpo, né? No episódio anterior nós falamos aí com as séries e falamos a respeito do estresse.
né? O quanto que o estresse, né, aumenta cortisol, mas isso também está ligado com a alimentação, porque cortisol também se aumenta com o excesso de sal, né, e sódio, né, e sódio a gente acha que só tem ali no sal branco, sal neve ali, né, não, mas o sal tem em tudo qualquer coisa, não é assim, Carla? Sim, sódio né? tem Em nos tudo alimentos qualquer industrializados, em sim, tudo. em todos os tipos de produtos tem o sódio. Então a gente precisa entender melhor, olhar melhor as embalagens, fazer, né? Você faz algum tipo de palestra, alguma coisa assim, para as pessoas que estão nos assistindo, Carla? Por exemplo, as empresas, eu quero contratar a Carla para trazer aqui, falar um pouco mais de saúde para os nossos colaboradores. Você faz esse trabalho de palestra, workshop? Eu acho que é muito bacana a gente falar sobre isso. Legal, eu tenho feito sim, tenho sido convidada e para mim eu sempre vou assim com o coração muito feliz e cheio de gratidão, porque a nutrição na minha vida ela é uma missão. Como eu falei, eu amo a alimentação, amo produzir alimentação e também amo pessoas, amo vidas. Então, se eu posso ajudá-la a ser mais saudável, eu vejo isso como a minha missão, meu chamado. Então, eu sempre vou muito feliz. E eu gostaria de deixar um alerta sobre uma situação que eu vejo que é muito comum e que causa sérios danos à nossa saúde física e mental. Por exemplo, todos os estudos ultimamente de 2024 para cá, né, os estudos normalmente sempre vêm de fora, porque o Brasil não é de investir muito em pesquisa, em estudos, mas mostra que assim 20% do nosso cérebro ele usa 20% da energia do nosso metabolismo. Então, vamos dizer que o meu metabolismo hoje é 1.500 calorias. 20% é para o meu cérebro estar saudável, funcionar bem. O que é que tem acontecido? As pessoas não buscam muitas vezes o profissional de nutrição e fica fazendo dieta por conta, jejuns intermitentes que acha que está fazendo corretamente e não está, por conta, e aí ela faz um déficit tão grande que ela prejudica o seu cérebro. Por quê? Porque ele fica com esse déficit de 20% de energia que ela não está colocando no organismo. Então, assim, está causando um dano tanto de carência nutricional ao seu corpo físico, como também um desgaste no seu cérebro. Muito bem colocado, Carla. E para a gente ir finalizando o nosso podcast, eu vou trazer um assunto que é um pouco polêmico aqui, Carla, mas que eu acho que é bem válido. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de pessoas que às vezes têm mais dificuldade em relação à ansiedade, depressão e tantas outras comorbidades e transtornos e síndromes que a gente enfrenta no dia a dia na nossa profissão. Mas uma coisa que eu percebo isso no geral, na grande maioria da população, é um imediatismo. O imediatismo faz com que a gente ache atalhos, né? Então, ao invés de eu ir para a nutricionista, fazer uma reeducação alimentar, eu vou aplicar o Ozempic, né? Então, eu aplico ali uma injeçãozinha, né? E às vezes eu ouço isso de algumas pessoas. Por quê? Porque emagrece muito rápido, né? E aí eu não preciso ir à academia, eu posso continuar comendo as coisas que eu como. Então eu acho que é um tema polêmico, Carla, mas eu gostaria que você falasse a sua opinião sobre o Ozempic e outros, né? Outros recursos que as pessoas têm usado de uma forma deliberada, que eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho, muita atenção, porque eu acredito que já se torna um problema de saúde pública. Sim. Bom, o meu trabalho, eu nem utilizo o termo consulta, eu já utilizo acompanhamento nutricional, que é para que esse paciente entenda que não vai ser um mês, que não vai ser 2. Então, claro, às vezes o objetivo é pequenininho, são 4 quilos ali, eu quero só dar... Aí a gente até consegue, mas normalmente não é o caso. Esse paciente ele precisa ser acompanhado, ele precisa se reeducar, ele precisa mudar os hábitos, entender, tudo está na mente da gente, né? Então, eu trabalho com acompanhamento nutricional. A questão do uso dos emagrecedores, seja Mounjaro, seja Ozempic ou outros, tem casos que realmente há necessidade.
mas isso não exclui mudança de hábito saudável. Então, pensar que eu vou usar e não vou precisar fazer nada, você não alterou, não mudou seu estilo de vida. Sim. Você vai usar agora, vai gastar uma grana, porque não é algo barato, e depois vai engordar o mesmo ou até mais. Então, é necessário sim o acompanhamento com mudança de rotina, ajuste dos hábitos, a prática de exercício físico. Por exemplo, a Ozempic, que é a semaglutida, ela é muito indicada para o diabético. Então, eu atendo paciente diabético, o diabético ele tem dificuldade para emagrecer sim, então tem sua aplicabilidade. Agora, usar somente, né, porque eu não quero mudar meu estilo, aí é um grande erro. Mas quando tem, né, a indicação, por exemplo, pacientes que já não são mais sobrepeso, que já são obesos, a partir de 30 no seu IMC, então ele tem indicação sim do uso de um emagrecedor junto com o acompanhamento nutricional. Muito bem. Júlio, dá para você olhar se já acabou o tempo ali para nós? Você tá... Pescocinho duro. Não acabou não. Não? Então, depois ela corta. Mas eu queria, assim, a gente já está indo para os minutos finais. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores do podcast Aprendendo a Florescer, aí em casa, Soluções Financeiras. Quero agradecer também a Expande Testes Psicológicos. A gente vai colocar aqui os endereços, né? Os endereços de todos os nossos patrocinadores, pessoas que têm contribuído com este processo, que têm ajudado a gente nesse podcast. Quero agradecer também a JC Soluções e Recursos Humanos, né? Então, muito obrigada, né, a todos vocês. E a Expande Testes Psicológicos ali em Três Lagoas, a nossa amiga Luciana. E entra aqui nas redes sociais, ela tem muitos materiais, não só instrumentos psicológicos, mas também ela tem muitos livros, ela tem muitos cursos que ela faz e ela pode ajudar muito essa área da psicologia e neuropsicologia. E agora, com nossos minutos finais, quero te agradecer, Carla, né, por seu convite, por você ter topado esse convite, né, um desafio. E assim, eu acho que a gente teria condições para mais um podcast, porque eu gostaria muito de falar sobre a bariátrica, que as pessoas vêm até nós, né, os pacientes vêm até nós para a avaliação psicológica bariátrica, que é um tipo de trabalho que o psicólogo faz, mas eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque nem todos os casos é indicada a bariátrica, e não é só porque a pessoa veio até o psicólogo e ela está pagando um serviço que ela quer uma avaliação psicológica, que a gente tem que dar apto para a avaliação, né? E o médico, ele faz a avaliação, ele faz é uma parte do processo dele, essa avaliação apta, né, no caso. E aí daria pra gente falar em um outro encontro sobre isso também, né? Em que caso que é aconselhável você fazer a bariátrica, em que caso que talvez seria aconselhável você fazer pelo menos um tempo de acompanhamento para depois ver se realmente há necessidade dessa bariátrica. Eu acho que teria aí bastante assunto pra gente falar num segundo podcast, num segundo encontro, se você topar, né? E eu gostaria que você falasse um pouco onde você está. Eu sei que está de casa nova. Sim. A gente vai colocar aqui o seu endereço para as pessoas te procurarem. Eu, né, como eu disse para vocês, eu faço acompanhamento com a doutora. Eu sei o quanto que está sendo importante para a gente e eu acredito que vai ser muito importante para você também, tá? Então, minutos finais, quero te agradecer, né? E fica aí o convite para um próximo encontro. Muito obrigada e vamos lá. Eu realmente estou de casa nova, realizando um sonho, um projeto. E como eu falei desde o início, a nutrição e a saúde mental, elas estão tão interligadas que nós abrimos um espaço, eu e duas amigas, que se chama Instituto Símbios. Estamos super bem localizados na Avenida Mato Grosso, bem pertinho do Colégio Auxiliadora, esquina da Pedro Celestino. E lá nós temos o acompanhamento nutricional, a terapia com psicóloga e também o acompanhamento com a psicopedagoga para crianças e jovens que têm já diagnósticos que precisam desse acompanhamento. Muito legal.
E aí, estamos finalizando o nosso 14º episódio Aprendendo a Florescer, Nutricionista e Saúde Mental. Até o próximo. Curta, compartilhe com os amigos, comente embaixo nos nossos episódios para que a gente possa fazer novos vídeos para vocês. E fica aí o convite para o nosso próximo episódio, tá, Carla? Para a gente falar um pouco mais sobre nutrição e saúde mental. Um abraço.